Deixa eu te falar uma coisa importantíssima para você. Olhe com mais carinho para os olhos do seu bebê. Quando eu falo isso, eu não estou falando só de olhar mesmo. Eu sei que isso é muito importante, esse contato visual dos pais, mas eu também estou falando dos estímulos visuais. Talvez você ainda não saiba, mas o desenvolvimento motor, a postura e a visão, elas estão intimamente ligados. E não dá importância necessária para os olhos, podem sim estar relacionado a algumas disfunções ou algumas dificuldades no futuro do seu bebê. Sabe o que me acalma em relação a esses estímulos? Muitas coisas você já faz por instinto materno. Parece que você já sabe o que fazer. E quando eu observo essas coisas, eu fico muito impressionado de como Deus é perfeito. Porque isso a medicina não consegue explicar. Só que muitas coisas a medicina explica. Como, por exemplo, como a visão se desenvolve no início da vida. Quando a gente compara com os outros sentidos, a visão está totalmente por se desenvolver no início da vida. O recém-nascido já dispõe com uma certa maturidade do tato, da audição, do paladar e também da percepção do movimento da cabeça, que é o sistema vestibular. Toda essa maturidade desses outros sentidos acontece ainda dentro da barriga da mãe. Em contrapartida, a visão é realmente primitiva ao nascimento. E é possível que seja o sentido menos estimulado durante a gravidez. Só para você ter uma noção, o recém-nascido consegue ver o que está a uns 20, 30 centímetros do seu rosto. E apesar de parecer reconhecer o rosto da mãe, a visão de detalhes mesmo, a visão focal, ela é pouco precisa. A visão ambiental, aquela que detecta os movimentos, ela está um pouquinho mais avançada. E esta, neurologicamente, está relacionada com muitas estruturas no tronco cerebral, com fibras nervosas sensoriais e motoras do pescoço, tronco, braços e pernas. E é por isso que o desenvolvimento motor, a postura e a visão estão intimamente relacionados. Bom, eu expliquei algumas coisas importantes aqui. É claro que esse assunto dá para falar por horas e horas. Eu lembrei de uma coisa importante. Deixa eu falar antes de dar as dicas de como estimular em casa a visão do seu bebê. Uma das características do recém-nascido e de sua imaturidade neurológica é a incapacidade de fixar o olhar. Se você aproximar o seu rosto até a distância em que ele consegue ver, ele pode fixar o olhar apenas 1 ou 2 segundos. A estabilização do olhar é um marco neurológico muito importante que chega com 4 semanas de nascimento. A partir de 4 semanas, cerca de 50% dos bebês deverão fixar o olhar. Com 2 meses, 100% dos bebês deverão ter fixação visual e olhar fixamente para um objeto ou o rosto da mãe por mais de 3 segundos. Então vamos para a parte mais legal desse vídeo. O que fazer em casa para estimular a parte visual do meu bebê? Estimule os sistemas de fixação em seu bebê. Aproxime seu rosto uns 20, 30 centímetros, quando ele ainda for um recém-nascido, tá bom? E mexa-se devagar, para um lado, para o outro, fazendo com que ele siga com o olhar. Ele vai fazer isso com a cabeça e com o tronco, porque até os 3 meses ele não conseguirá virar os olhos para os lados. Então ele vai fazer tudo isso junto, vira o olho, a cabeça e o tronco. Outra coisa legal, aproveite enquanto ele estiver mamando para que ele fixe o olhar em você.
olhe no olho do seu bebê. Eu tenho certeza que você já pensou, isso eu já faço, Lembra do que eu falei no começo do vídeo, que muitas coisas você faz por instinto? Lembrou? Nesse momento, dedique-se o tempo também à comunicação. Fale, faça caretas, toque a mãozinha, se conecte com o seu bebê através do olhar. Se o seu bebê estiver de 6 a 8 semanas, você vai colocá-lo de barriguinha para baixo com regularidade. E quando ele estiver nessa posição, fique de frente para ele, para que ele levante o seu olhar e procure por você. Fale com o seu bebê para que ele procure localizar você com o olhar. Assim, você vai estar estimulando o seu sistema de endireitamento nas costas e no pescoço. Até os 5 meses, ofereça ao seu bebê objetos pelos lados, não pela frente. Neurologicamente, até essa idade, ele só consegue pegar as coisas pelos lados. A partir dos 4 meses, já pode conseguir com as mãozinhas, ele conseguir pegar alguma coisa no centro. Além disso, virar a cabeça e os olhos para cada lado tem um efeito muito bom no amadurecimento do sistema vestibular, do pescoço e também da oculomotricidade. Deixa eu te falar uma coisa importante. Deixar o bebê parado embaixo de um brinquedo suspenso, no qual ele não consegue agarrar, não estimula o movimento dos olhos e é uma estratégia deficiente. E alguns especialistas consideram essa uma tortura sutil. O que é o certo? O correto é você deixar o bebê olhar e pegar as coisas de um lado e depois de outro. Isso facilitará a coordenação mão-olho e irá preparar o caminho para uma virada de posição de barriga para cima e posição de barriga para baixo. Esse rodar vai ser preparado com isso. E aí? Me fala, você gostou dessa explicação? Aprendeu um monte de coisa legal sobre os olhos. Aprendeu? Então vamos fazer nossa corrente do bem e marcar as mamães que também precisam entender a importância dos olhos. Até o próximo vídeo.